E se eu te dissesse que um homem que estava vivendo no porão da casa da mãe, sem trabalho, sem dinheiro e sem esperança, conseguiu transformar sua vida completamente em apenas 3 anos? E se eu te contasse que ele não apenas saiu do fundo do poço, mas construiu um império do zero, reconquistou o respeito da família e se tornou uma inspiração para centenas de pessoas? Você acreditaria que isso é possível? Então fica aqui comigo porque hoje vou contar uma história real de transformação que vai mexer com seu coração e despertar a coragem que existe dentro de você. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber onde estão os guerreiros e guerreiras que nunca desistem dos seus sonhos. E se essa história tocar seu coração, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias que podem mudar sua vida. Vamos lá! Meu nome é Rafael, e aos 32 anos eu estava no fundo do poço. Literalmente. Não havia mais nada em minha vida que fizesse sentido. Havia perdido meu emprego de gerente em uma empresa multinacional depois de 12 anos de dedicação, minha esposa havia me deixado levando nossa filha de 7 anos, e as dívidas se acumulavam como uma avalanche imparável. Eu estava vivendo no porão da casa da minha mãe, um homem adulto que havia fracassado em todas as áreas da vida. As manhãs eram os piores momentos. Acordava às 5 da manhã com o peso da ansiedade esmagando meu peito, o coração disparado como se eu tivesse corrido uma maratona. Ficava deitado na cama úmida daquele porão escuro, ouvindo o barulho dos passos da minha mãe no andar de cima, preparando o café. Ela nunca reclamava, nunca me julgava em voz alta, mas eu sentia o peso da decepção em seus olhos cansados. Aos 67 anos, ela havia voltado a sustentar um filho adulto que não conseguia se levantar. Durante 3 longos meses, vivi como um fantasma vagando pela casa. Passava os dias enviando currículos que nunca eram respondidos, participando de entrevistas de emprego onde eu era apenas mais um número, mais um rejeitado no mar de candidatos desesperados. As respostas automáticas chegavam como punhaladas: agradecemos seu interesse, mas optamos por outro candidato mais adequado ao perfil. Cada ou não recebido era mais um tijolo na parede que eu estava construindo ao redor do meu coração. À noite, o ritual da autopiedade se repetia. Olhava fotos da minha filha no celular e chorava como uma criança desamparada. Sofia, minha pequena princesa de cabelos cacheados e sorriso que iluminava qualquer ambiente, agora estava longe de mim. Mariana havia me bloqueado em todas as redes sociais, e eu só conseguia ver minha filha nos fins de semana alternados, quando juntava as moedas suficientes para o ônibus até a casa dos avós dela. Esses encontros eram agridoces. Sofia corria para meus braços com entusiasmo genuíno, mas eu via as perguntas não formuladas em seus olhinhos: por que papai está sempre triste? Por que não moramos mais juntos? As contas se acumulavam na mesa da cozinha como soldados inimigos preparando um ataque final. Cartão de crédito estourado, financiamento do carro atrasado há 3 meses, plano de saúde cancelado. Cada manhã trazia uma nova correspondência do banco, cada telefonema era um novo credor cobrando o que eu não tinha como pagar. Minha mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável e coração do tamanho do mundo, sempre encontrava um jeito de esticar o dinheiro da aposentadoria para cobrir nossas necessidades básicas. Foi numa dessas manhãs sombrias de dezembro que algo mudou para sempre. Estava no banheiro pequeno do porão, fazendo a barba com uma lâmina cega, quando me olhei no espelho embaçado pela umidade. O homem que me encarava de volta era irreconhecível. Barba por fazer há semanas, olhos fundos cercados por olheiras profundas, ombros curvados pelo peso invisível da derrota total. Por um momento, pensei em simplesmente desistir de tudo. Mas naquele instante crucial, algo dentro de mim se recusou a aceitar aquela imagem de fracasso. Uma voz pequena, quase um sussurro vindo de algum lugar profundo da minha alma, ecoou na minha mente como um trovão silencioso: você nasceu para vencer, Rafael. Você nasceu para vencer. Não sei de onde veio essa frase, se foi memória de alguma conversa com meu pai falecido, se foi intuição divina ou simplesmente minha consciência se rebelando contra a autodestruição. Mas ela me atingiu como um raio em uma noite escura.
Naquele momento decisivo, olhando nos meus próprios olhos no espelho embaçado, tomei uma decisão que mudaria tudo: não morreria como um covarde, não desistiria sem lutar, não deixaria minha filha se lembrar de mim como o pai que se rendeu quando a vida ficou difícil. A decisão de mudar não veio acompanhada de fanfarra celestial ou revelações místicas cinematográficas. Veio com a escolha mais simples e ao mesmo tempo mais difícil do mundo: colocar um pé na frente do outro e sair daquele buraco escuro que havia se tornado minha zona de conforto destrutiva. No dia seguinte àquele momento transformador no espelho, acordei às 5 da manhã não por causa da ansiedade que me atormentava há meses, mas movido por uma determinação nova que eu mal conseguia compreender. Vesti meu único terno ainda decente, o mesmo que havia usado em dezenas de entrevistas mal-sucedidas, mas desta vez era diferente. Não estava indo a lugar nenhum específico, não tinha compromissos marcados. Apenas sentia uma necessidade urgente, quase física, de sair daquele porão que se havia tornado minha prisão voluntária. Deixei um bilhete para minha mãe e saí para procurar meu futuro. Volto para o almoço. Ela acordou quando eu estava saindo e me deu um beijo na testa, dizendo apenas: "Vá com Deus, meu filho." Durante essa caminhada sem destino pelas ruas ainda vazias da cidade, passei por lugares que me traziam memórias de tempos melhores. A padaria onde comprava o pão francês quentinho nos domingos quando ainda éramos uma família completa. O parquinho onde ensinei Sofia a andar de bicicleta, correndo ao lado dela com as mãos prontas para ampará-la caso caísse. O prédio da empresa onde trabalhei por 12 anos, contribuindo para o sucesso de outros enquanto construía o que eu pensava ser uma carreira sólida. Foi então que passei por uma academia pequena e despretensiosa no centro da cidade. Não era uma dessas redes famosas com equipamentos ultramodernos e marketing agressivo. Era um lugar simples, com janelas grandes que permitiam ver os equipamentos básicos mais bem cuidados no interior. Na vitrine meio embaçada, colado com fita adesiva, havia um cartaz feito à mão que me fez parar na calçada: "Procura-se instrutor de educação física, não é necessária experiência prévia, mas é essencial ter vontade de aprender e ajudar pessoas." Meu coração disparou, mas desta vez não era a ansiedade familiar que me acompanhava há meses. Era algo que eu não sentia há tanto tempo que demorei para reconhecer: esperança. Esperança pura, crua, quase dolorosa de tão intensa. Lembrei-me de que na juventude eu havia sido atlético, fora capitão do time de futebol da escola, sempre tive facilidade natural com atividades físicas. Talvez, apenas talvez, isso pudesse ser o começo de alguma coisa nova. Fiquei parado na frente da academia por pelo menos 15 minutos, travando uma batalha interna feroz. A voz do medo sussurrava todas as razões pelas quais isso não daria certo: "Você não tem experiência, não tem certificados, não tem credibilidade. Quem vai confiar em um fracassado como você?" Mas a voz da esperança, aquela mesma que havia ecoado no espelho na manhã anterior, respondeu com força crescente: "E se der certo? E se esta for sua chance de recomeçar?" Finalmente, respirei fundo e empurrei a porta de vidro. Uma sineta velha anunciou minha entrada, e imediatamente fui envolvido pelo cheiro característico de academia, uma mistura de suor honesto, limpador de pisos e determinação humana. Atrás do balcão de madeira simples estava um homem de aproximadamente 50 anos, músculos definidos mas sem exageros, cabelos grisalhos e um olhar que transmitia bondade genuína. "Bom dia. Posso ajudá-lo?" perguntou com voz calma. "Meu nome é Rafael", respondi, tentando controlar o tremor na voz. Vi o anúncio na vitrine sobre instrutor de educação física. Ele se levantou e se apresentou: "Carlos, dono da academia." Explicei minha situação com honestidade brutal: estava desempregado há meses, sem dinheiro, vivendo com minha mãe, mas tinha disposição para aprender e trabalhar como nunca havia trabalhado na vida. Carlos me olhou nos olhos por um longo momento que pareceu uma eternidade. Depois disse algo que mudaria completamente a trajetória da minha vida: "Coragem não é não ter medo, rapaz. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Você teve coragem de entrar aqui hoje. Isso já diz muito sobre seu caráter."
Carlos me fez sentar em uma cadeira simples ao lado do balcão e começou uma conversa que duraria mais de 1 hora. Não era uma entrevista formal, mas sim um diálogo entre dois homens que haviam enfrentado suas próprias batalhas na vida. Ele me contou que havia aberto aquela academia 15 anos antes, depois de perder o emprego em uma metalúrgica onde trabalhou por 20 anos. Eu tinha sua idade quando tudo desmoronou, disse ele, e se não fosse por pessoas que acreditaram em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo, provavelmente estaria em algum lugar muito sombrio hoje. Sua história me tocou profundamente. Carlos havia passado por momentos similares aos meus: desemprego, dívidas, família desfeita. Mas em vez de se deixar consumir pela amargura, ele canalizou sua dor em propósito. Esta academia não é só um negócio para mim, explicou ele enquanto caminhávamos entre os equipamentos. É um templo de transformação. Aqui, pessoas vêm buscar não apenas músculos mais fortes, mas vidas mais fortes. Me mostrou cada canto do lugar com orgulho paternal. Os halteres enfileirados como soldados prontos para a batalha, as esteiras que haviam testemunhado milhares de passos rumo à transformação, o espelho onde tantas pessoas haviam se olhado e decidido mudar suas vidas. Vou ser honesto com você, Rafael, disse ele enquanto parávamos em frente ao espelho principal. Não posso pagar muito no início. Você começaria como auxiliar geral, limpeza, manutenção, organização dos equipamentos. Salário mínimo para começar. Meu coração quase parou. Salário mínimo era menos de 1/3 do que eu ganhava no meu emprego anterior. Mas então Carlos continuou: porém, se você se dedicar, se mostrar que realmente quer aprender, eu vou te ensinar tudo o que sei sobre treinamento físico, nutrição, relacionamento com clientes. Vou te ajudar a conseguir certificações, a se tornar um profissional de verdade. E quem sabe, um dia, você pode até ter sua própria academia. Era muito pouco dinheiro, mas era infinitamente mais do que eu tinha naquele momento. Era uma oportunidade de reconstruir minha dignidade tijolo por tijolo, repetição por repetição. Aceitei na hora, e Carlos sorriu daquele jeito que eu aprenderia a reconhecer como sua marca registrada, um sorriso que dizia o bem-vindo à sua nova vida. Começaria no dia seguinte, às 5:30 da manhã. Carlos me deu as chaves de entrada e um uniforme simples, camiseta azul marinho com o logo da academia e uma calça de moletom preta. A primeira impressão que os alunos têm de um lugar é através da limpeza e organização, disse ele. Se você cuidar bem deste espaço, ele cuidará bem de você. Naquela noite, cheguei em casa com uma energia que minha mãe não via em mim há meses. Contei sobre a oportunidade, sobre Carlos, sobre como talvez esta fosse a chance de reconstruir minha vida. Ela me abraçou forte, com lágrimas nos olhos, e disse: Deus sabia que você encontraria seu caminho. Sempre soube que meu filho não havia desistido completamente. Depois do jantar simples que ela havia preparado, arroz, feijão e um ovo frito que ela dividiu comigo, liguei para minha filha. Sofia atendeu com aquela voz doce que sempre derretia meu coração como manteiga no sol. Pai, você está bem? A mamãe disse que você estava triste, ela perguntou, e eu pude ouvir a preocupação genuína na voz dela, uma preocupação que nenhuma criança de 7 anos deveria carregar. Estou muito melhor agora, princesa, respondi, e pela primeira vez em meses não estava mentindo. Papai conseguiu um trabalho novo hoje, e vai ficar tudo bem. Vou trabalhar ajudando pessoas a ficarem fortes e saudáveis. Sofia ficou animada, que nem um super-herói que treina outros super-heróis? Ri genuinamente pela primeira vez em tanto tempo, vi exatamente assim, meu amor. Papai vai ajudar pessoas a descobrirem o super-herói que existe dentro delas. Depois de desligar, fiquei sentado na beirada da cama do porão, segurando o uniforme da academia entre as mãos. Era apenas tecido simples, mas para mim representava uma segunda chance, uma oportunidade de provar para mim mesmo, para minha filha e para o mundo que eu não havia nascido para ser um fracasso. Eu havia nascido para vencer, e finalmente estava tomando o primeiro passo real rumo à vitória.
Os primeiros meses na academia foram simultaneamente os mais difíceis e os mais transformadores da minha vida adulta. Descobri que existe uma diferença abissal entre trabalho físico motivado por desespero e trabalho físico motivado por propósito. Chegava religiosamente às 5:30 da manhã, meia hora antes da academia abrir, para limpar os banheiros, organizar os equipamentos, lavar e dobrar toalhas, limpar os espelhos até que ficassem reluzentes. Cada tarefa era executada com uma meticulosidade quase obsessiva. Quando limpava os halteres, imaginava que cada peso carregava consigo os sonhos de transformação de alguém. Quando organizava as esteiras, visualizava os milhares de passos que seriam dados ali em direção a vidas mais saudáveis. Minha mãe, Dona Maria, acordava junto comigo todas as manhãs para preparar minha marmita com o carinho de sempre, e eu comia sozinho no pequeno vestiário dos funcionários, planejando como seria meu futuro enquanto observava o movimento crescente da academia. Carlos observava minha dedicação em silêncio, testando minha persistência sem que eu percebesse completamente. Ele me dava instruções específicas e depois sumia por horas, voltando para verificar se eu havia cumprido cada detalhe exatamente como solicitado. Era um teste de caráter disfarçado de rotina de trabalho. Descobri mais tarde que ele havia tido várias experiências ruins com funcionários que prometiam dedicação mas desapareciam nas primeiras dificuldades. Durante esses primeiros meses, eu absorvia tudo como uma esponja ressecada finalmente tocando a água. Observava cada instrutor veterano da academia, prestava atenção em como eles se comunicavam com os alunos, como montavam treinos, como motivavam pessoas em momentos de fraqueza. Ficava até mais tarde para limpar equipamentos que outros instrutores haviam usado, só para ter a oportunidade de perguntar sobre técnicas e métodos de treinamento. Um dia, após 2 meses de trabalho impecável, Carlos me chamou para uma conversa no final do expediente. Sentamos na pequena sala que servia como escritório, cercados por certificados nas paredes e planilhas de treino espalhadas pela mesa. Você quer realmente ser instrutor ou está aqui só por desespero? Perguntou ele diretamente, sem rodeios. A pergunta me atingiu como um soco no estômago, mas respondi com a mesma honestidade brutal que havia usado no primeiro dia. Eu quero mais do que tudo no mundo ter uma profissão que me dê propósito novamente. Quero acordar todos os dias sabendo que meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Carlos sorriu e se levantou, dirigindo-se a uma estante cheia de livros. Pegou uma pilha impressionante de manuais técnicos, livros de fisiologia, guias de nutrição e apostilas de cursos de treinamento físico. Estude, disse ele, colocando a pilha pesada sobre a mesa. Todo dia, pelo menos 2 horas por dia, todos os dias da semana. Vou te dar 3 meses para dominar o básico. Depois disso, você vai começar a acompanhar alguns alunos iniciantes sob minha supervisão. As noites se tornaram minha universidade particular. Depois de um dia inteiro de trabalho físico pesado, e meu corpo doía de formas que eu havia esquecido que eram possíveis, eu descia para aquele porão que antes era minha prisão e que agora havia se transformado em meu laboratório de estudos. Lia sobre anatomia muscular, metabolismo energético, técnicas de treinamento de resistência, princípios de hipertrofia, até tarde da madrugada. Minha mãe sempre deixava um café quentinho em uma garrafa térmica na mesa de estudos improvisada, junto com alguns biscoitos caseiros. Às vezes, quando o cansaço apertava demais, ela descia e sentava ao meu lado apenas para fazer companhia silenciosa enquanto eu lutava contra páginas e mais páginas de conteúdo técnico. Estou orgulhosa de você, meu filho, ela disse uma dessas noites, e eu senti que finalmente estava honrando os sacrifícios que ela havia feito por mim ao longo de toda a vida. O conhecimento começou a se organizar na minha mente como peças de um quebra-cabeça complexo finalmente encontrando seus lugares corretos. Descobri que tinha aptidão natural para entender como o corpo humano responde ao exercício, como diferentes tipos de treinamento produzem diferentes adaptações, como a nutrição funciona como combustível para a transformação física. Mais do que isso, comecei a entender que ser instrutor de educação física era muito mais do que ensinar exercícios, era ser um psicólogo, um motivador, um conselheiro e, às vezes, um amigo quando as pessoas mais precisavam.
O primeiro aluno que Carlos me permitiu acompanhar foi Dona Eugênia, uma senhora de 70 anos que chegava à academia 3 vezes por semana para fazer fisioterapia preventiva depois de uma cirurgia no joelho direito. Ela era o tipo de pessoa que testava sua paciência e conhecimento desde o primeiro momento, questionava a cada exercício, exigia explicações detalhadas sobre os benefícios de cada movimento, e não aceitava respostas vagas ou imprecisas. Por que este exercício e não aquele? Ela perguntava, apontando para diferentes equipamentos com a autoridade de quem havia sido professora primária por 40 anos. Qual músculo exatamente está sendo trabalhado aqui? Quantas repetições são necessárias e por quê? No início, confesso que me sentia intimidado por sua atitude firme e questionadora. Mas rapidamente percebi que Dona Eugênia não estava sendo difícil por maldade, ela genuinamente queria entender o que estava acontecendo com seu corpo. Carlos observava nossos treinos à distância, intervindo apenas quando necessário, deixando que eu desenvolvesse minha própria metodologia de ensino. Descobri que minha abordagem natural era explicar não apenas o como fazer os exercícios, mas principalmente o porquê ao fazê-los. Dona Eugênia respondia maravilhosamente bem a essa abordagem educativa. Quando ela entendia a lógica por trás de cada movimento, executava os exercícios com precisão militar. Depois de 1 mês trabalhando juntos, aconteceu algo que mudou minha compreensão sobre o que realmente significava ser um instrutor de educação física. Dona Eugênia chegou à academia radiante, com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Rafael, disse ela, segurando minha mão com suas mãos pequenas mas surpreendentemente fortes, hoje consegui subir as escadas do meu prédio até o 3º andar sem dor no joelho pela primeira vez em 8 meses. Ela começou a chorar, e eu senti meus olhos se enchendo de lágrimas também. Você me devolveu minha independência, continuou ela. Eu consegui ir ao mercado sozinha, consegui visitar minha irmã que mora no apartamento sem elevador, consegui voltar a me sentir útil. Naquele momento transcendental, entendi com clareza cristalina que havia encontrado muito mais do que uma profissão, havia descoberto minha verdadeira vocação na vida. A partir dali, comecei a ver cada aluno não como um cliente pagante, mas como uma pessoa carregando suas próprias batalhas, seus próprios medos, suas próprias esperanças de transformação. Tinha o jovem executivo que chegava estressado do trabalho e encontrava na academia um refúgio para extravasar pressões, a mãe de família que vinha treinar nas poucas horas livres que conseguia arrancar da rotina exaustiva, buscando reconectar-se com sua própria identidade além de uma mãe e esposa, ou o aposentado que via no exercício uma forma de manter a dignidade e independência na terceira idade. Carlos notou minha evolução e começou a me incluir em conversas sobre a filosofia do treinamento físico. Sabe qual é a diferença entre um instrutor comum e um instrutor extraordinário? Perguntou ele durante um desses papos depois do expediente. O instrutor comum ensina exercícios. O instrutor extraordinário transforma vidas através dos exercícios. 6 meses depois do meu primeiro dia como auxiliar de limpeza, Carlos me chamou para uma reunião oficial. Sentamos no mesmo escritório pequeno onde ele havia me desafiado a estudar, mas desta vez o clima era de celebração. Você passou no teste, disse ele com aquele sorriso paternal que eu havia aprendido a valorizar tanto. A partir de amanhã, você é oficialmente instrutor de educação física desta academia. Seu salário quase triplicou, e você ganha comissão por cada aluno que conseguir fidelizar. Naquela noite, liguei para Sofia para dar a notícia. Sua reação foi de pura alegria. Papai, agora você é um treinador de verdade. Pode me ensinar a ficar forte como você. Prometei que nos próximos encontros começaria a ensinar exercícios divertidos para crianças. Depois, liguei para minha mãe, que estava visitando uma tia no interior. Quando contei sobre a promoção, ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Deus sempre soube que você encontraria seu caminho, meu filho. Você sempre foi um vencedor. Só precisava lembrar disso. Com meu primeiro salário como instrutor oficial, consegui finalmente alugar um pequeno apartamento de 1 quarto perto da academia. No dia da mudança, minha mãe me ajudou a carregar as poucas caixas com meus pertences.
Quando ela me entregou as chaves do apartamento, chaves que eu havia conseguido conquistar com meu próprio suor e dedicação, disse algo que guardei para sempre no coração: este não é apenas um apartamento, Rafael. É a prova física de que você nunca desistiu de si mesmo. Com meu próprio apartamento e uma profissão que me realizava profundamente, comecei a reconstruir não apenas minha situação financeira, mas principalmente minha vida social e emocional que havia sido destroçada pelos meses de depressão e isolamento. Havia algo quase mágico em ajudar pessoas a transformarem seus corpos, e consequentemente, suas vidas. Cada aluno que conseguia atingir seus objetivos, seja perder peso, ganhar músculos, melhorar condicionamento ou simplesmente se sentir melhor consigo mesmo, me lembrava de que eu também era capaz de conquistar meus próprios objetivos. A academia se tornou meu templo pessoal, o lugar onde eu renascia a cada dia que passava. Chegava sempre 1 hora antes do meu horário oficial para fazer meu próprio treino, e essa rotina matinal se transformou em uma espécie de meditação ativa. Durante esses momentos sozinho entre os equipamentos, eu planejava minha vida, estabelecia metas, visualizava meu futuro. O homem fraco e derrotado que havia olhado no espelho naquele dia decisivo estava sendo substituído por alguém forte, confiante e cheio de propósito. Comecei a investir em mim mesmo de formas que havia completamente esquecido durante os meses sombrios. Comprei roupas novas, não apenas o uniforme da academia, mas roupas casuais que me faziam sentir bem comigo mesmo. Voltei a cuidar da aparência com atenção, cortava o cabelo regularmente, mantinha a barba bem feita, usava um perfume discreto mais marcante. Mais importante do que tudo isso, voltei a sorrir genuinamente, não aquele sorriso forçado que eu colocava como máscara social, mas um sorriso que nascia de uma alegria real e renovada de estar vivo. Os finais de semana com Sofia se transformaram em aventuras incríveis e oportunidades preciosas de reconexão entre pai e filha. Em vez dos encontros melancólicos e carregados de culpa que caracterizavam nosso tempo juntas durante minha fase depressiva, agora nossos encontros eram cheios de energia positiva e atividades empolgantes. Levava ela para parques onde corremos juntos, ensinava exercícios divertidos adaptados para crianças, mostrava como a atividade física podia ser prazerosa e não uma obrigação chata. Sofia começou a falar sobre mim de forma completamente diferente. Durante uma dessas tardes no parque, enquanto ela brincava nas barras de exercício, ouvi uma conversa dela com uma amiguinha: de meu pai é instrutor de educação física e é o mais forte de todos. Ele me ensinou que nosso corpo é como um superpoder que a gente pode treinar para ficar cada vez melhor. Meu coração quase explodiu de orgulho e emoção ouvindo aquelas palavras vindas da minha pequena princesa. Um dia que ficaria marcado para sempre na minha memória, Mariana me ligou. Fazia quase 1 ano que não conversávamos diretamente, toda a comunicação sobre Sofia acontecia através dos avós dela ou por mensagens rápidas e formais. Rafael, preciso falar com você pessoalmente, disse ela, com uma voz que misturava surpresa genuína e algo que eu interpretei como uma forma de respeito que não existia há muito tempo. Nos encontramos em uma cafeteria aconchegante perto da escola da Sofia, o mesmo lugar onde costumávamos ir aos domingos quando ainda éramos uma família. O encontro foi constrangedor nos primeiros minutos, mas Mariana quebrou o gelo com uma observação direta: você está muito diferente, Rafael. Melhor. Muito melhor. Expliquei minha nova profissão, como havia descoberto uma paixão verdadeira em ajudar pessoas, como estava construindo um futuro sólido e com propósito claro. Sofia fala de você constantemente, ela continuou, e pude ver nos olhos dela uma mistura de admiração e talvez um pouquinho de arrependimento. Ela diz que o pai dela é o instrutor mais incrível do mundo e que vai crescer forte e corajosa como você. As professoras da escola comentaram que ela está mais confiante, mais alegre. Suas palavras me encheram de uma emoção tão intensa que precisei fazer um esforço consciente para não chorar ali mesmo. Mariana então me fez uma proposta que mudou completamente nossa dinâmica familiar: e que tal se eu pudesse ver Sofia mais vezes durante a semana? Talvez alguns jantares semanais, algumas atividades extras nos fins de semana, participação em reuniões escolares. Não era uma reconciliação conjugal,
ela deixou isso muito claro, mas era um reconhecimento oficial de que eu havia me tornado novamente um pai em quem se podia confiar completamente, um pai que era uma influência positiva e essencial na vida da nossa filha. Naquela noite, liguei para Carlos e contei sobre toda a conversa com Mariana. Ele riu daquele jeito paternal que já havia se tornado tão familiar e reconfortante. Sabe qual é a coisa mais bonita sobre sua transformação, Rafael? É que ela aconteceu de dentro para fora, de forma autêntica e sustentável. Você não mudou para impressionar ninguém ou reconquistar alguém. Você mudou porque decidiu se tornar a melhor versão possível de si mesmo. E quando fazemos isso com sinceridade, o mundo inteiro nota e responde positivamente. 2 anos depois de começar como auxiliar de limpeza na academia do Carlos, eu havia me tornado não apenas o instrutor mais requisitado do local, mas também uma referência em treinamento funcional e reabilitação física na região. Minha agenda estava constantemente lotada, com lista de espera para novos alunos, e eu havia desenvolvido especializações em áreas que nem sabia que existiam quando comecei essa jornada. Mas havia algo inquieto crescendo dentro de mim, uma energia empreendedora que sussurrava sobre possibilidades ainda maiores no horizonte. Carlos, sempre perspicaz, percebia essa energia expansiva e, durante uma de nossas conversas matinais regadas a café forte, me fez uma proposta que mudaria completamente os rumos da minha vida profissional. E se você abrisse sua própria academia? Perguntou, olhando diretamente nos meus olhos com aquela intensidade que eu havia aprendido a reconhecer quando ele estava completamente sério sobre alguma coisa. Meu coração disparou, não de ansiedade como nos velhos tempos, mas de excitação pura e adrenalina empreendedora. A ideia havia passado pela minha cabeça algumas vezes durante as noites de insônia criativa, mas sempre a descartava como um sonho muito grande, muito ambicioso para alguém que 2 anos antes estava vivendo no porão da casa da mãe. Carlos continuou explicando que conhecia um ponto comercial excelente em um bairro em crescimento que estava para alugar, e que estaria disposto a ser meu sócio investidor, cobrindo os equipamentos iniciais em troca de uma pequena porcentagem dos lucros futuros. Você tem o conhecimento técnico, a dedicação comprovada e, mais importante do que tudo, você entende que este negócio é sobre transformar vidas, não apenas vender mensalidades, disse ele. Além disso, você tem algo que eu demorei anos para desenvolver, você sabe como conectar com as pessoas em um nível emocional profundo. Seus alunos não apenas respeitam você, eles confiam em você completamente. A proposta era simultaneamente aterrorizante e emocionante. Significaria deixar a segurança do emprego fixo, assumir responsabilidades financeiras enormes, gerenciar funcionários, lidar com fornecedores, marketing, contabilidade, uma infinidade de desafios para os quais eu não tinha experiência formal. Mas também significava a oportunidade de construir algo meu, de implementar minhas próprias ideias sobre como uma academia deveria funcionar, de criar um ambiente que refletisse minha filosofia de transformação integral das pessoas. Pedi um tempo para pensar, e Carlos, sempre respeitoso, disse que não havia pressa. Uma decisão dessa magnitude precisa ser tomada com a cabeça e com o coração alinhados, aconselhou. Durante as semanas seguintes, conversei com pessoas em quem confiava, minha mãe, alguns alunos mais próximos, até mesmo Mariana, que havia se tornado uma conselheira valiosa nas decisões importantes relacionadas ao meu futuro. A resposta de Dona Maria foi típica dela: meu filho, você já provou para si mesmo que pode superar qualquer obstáculo. Se este é seu sonho, eu vou apoiar você até o fim. Sofia, quando soube da possibilidade, reagiu com o entusiasmo puro das crianças: papai, você vai ter sua própria academia de super-heróis. Mariana foi mais prática e cautelosa: é um risco grande, mas você não é mais o mesmo homem de 2 anos atrás. Se alguém pode fazer dar certo, esse alguém é você. Depois de muito análise e planejamento cuidadoso, tomei a decisão que definiria a próxima fase da minha vida e aceitaria a proposta do Carlos. Passamos meses elaborando um plano de negócios detalhado, visitando o ponto comercial, negociando com fornecedores, definindo conceitos e metodologias. O local era perfeito, um espaço amplo em um bairro residencial de classe média, com estacionamento próprio e fácil acesso.
A academia seria diferente de tudo que existia na região. Em vez de focar apenas em musculação tradicional, criaríamos um centro de transformação integral, oferecendo treinamento funcional, aulas em grupo, acompanhamento nutricional, sessões de coaching motivacional e até mesmo palestras sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal. Seria um lugar onde pessoas viriam não apenas para exercitar o corpo, mas para fortalecer a mente e o espírito. O nome veio naturalmente durante uma dessas sessões de planejamento da Academia Renascer. Representava perfeitamente minha própria jornada e a missão que queríamos cumprir na vida das pessoas. Durante os meses de preparação para a inauguração, eu trabalhava 12 horas por dia, meio período na Academia do Carlos e meio período organizando meu próprio empreendimento. A inauguração da Academia Renascer aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado, 6 meses depois de tomarmos a decisão de avançar com o projeto. Havíamos organizado uma festa de abertura com demonstrações de exercícios, avaliações físicas gratuitas, sorteios de mensalidades e muita música animada. Carlos estava lá, orgulhoso como um pai vendo o filho formar na universidade. Minha mãe chegou cedo, vestindo seu melhor vestido e com lágrimas de orgulho nos olhos. Sofia correu pelo espaço novo como se fosse um parque de diversões, apresentando a Academia do Papai para qualquer pessoa que quisesse ouvir. O que mais me emocionou foi ver tantos ex-alunos da Academia do Carlos aparecerem para me apoiar. Dona Eugênia, agora com 72 anos e mais ativa do que muita gente de 50, chegou com um buquê de flores e um cartão escrito à mão para o instrutor que me devolveu a vida. Que você devolva a vida de centenas de outras pessoas neste novo templo de transformação. Tive que me esconder no banheiro para chorar de emoção depois de ler aquelas palavras. Os primeiros meses foram exaustivos, mas incrivelmente gratificantes. Acordava às 4 da manhã para treinar, chegava na academia às 5 para receber os primeiros alunos, ficava até às 10 da noite cuidando dos aspectos administrativos. Dormir 5 horas por noite tornou-se rotina, mas era diferente do cansaço destrutivo dos tempos sombrios. Este era o cansaço honesto de quem está construindo seus sonhos com as próprias mãos. A metodologia que desenvolvemos na Academia Renascer começou a atrair a atenção de outros profissionais da área. Combinávamos treinamento físico com desenvolvimento pessoal, criando programas personalizados que consideravam não apenas os objetivos físicos dos alunos, mas também seus desafios emocionais e mentais. Tinha executiva que chegou querendo apenas perder peso e descobriu uma força interior que não sabia que possuía. O jovem tímido que começou fazendo musculação para ganhar confiança e terminou se tornando líder de grupo em sua empresa. Um ano após a inauguração, recebemos uma proposta inesperada. Uma rede de academias de São Paulo queria comprar nosso conceito e metodologia para replicar em outras cidades. A oferta financeira era tentadora, mas após longas conversas com Carlos, Mariana e minha mãe, decidimos manter o controle do negócio e crescer de forma orgânica, abrindo novas unidades apenas quando tivéssemos certeza de que conseguiríamos manter a qualidade e os valores que nos tornaram únicos. Sofia, agora com 10 anos, havia se tornado uma pequena embaixadora da academia. Seus amigos de escola frequentemente vinham às sessões especiais de exercícios para crianças que organizávamos nos fins de semana. Ela me apresentava para todos como o meu pai, que ajuda pessoas a se tornarem a melhor versão delas mesmas. A maturidade e orgulho na voz dela me enchiam de uma felicidade indescritível. A relação com Mariana havia evoluído para uma parceria parental sólida e respeitosa. Embora nunca tenhamos reatado o casamento, desenvolvemos uma amizade genuína baseada no amor compartilhado pela nossa filha e no respeito mútuo pelas pessoas que nos tornamos. Ela frequentemente trazia Sofia na academia, e às vezes ficava para treinar também, dizendo que gostava da energia positiva do lugar. Em uma noite especial, 3 anos após aquele momento decisivo no espelho do porão, organizei um jantar em minha casa. Sim, eu havia comprado uma casa própria com 3 quartos, quintal e uma área gourmet onde adorava receber amigos. Convidei as pessoas mais importantes da minha jornada, de minha mãe, Carlos, Sofia, alguns alunos que se tornaram amigos próximos. Durante o jantar,
fiz um brindis que resumia tudo o que havia aprendido. Há alguns anos, eu estava convencido de que havia nascido para ser um fracasso. Hoje sei que a verdade é exatamente o oposto, e eu nasci para vencer, assim como cada um de vocês nasceu para vencer. A diferença é que vitória não significa ausência de quedas, significa ter a coragem de se levantar quantas vezes for necessário. Carlos ergueu o copo e completou: significa entender que nossa maior vitória não é o que conquistamos para nós mesmos, mas o que conseguimos despertar de melhor nas outras pessoas. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei no quintal da minha casa olhando as estrelas. Sofia havia dormido no meu colo durante o final do jantar, e eu a levei para o quarto de hóspedes que havia decorado especialmente para ela. Ao cobri-la com o cobertor, ela murmurou dormindo: te amo, papai herói. Voltei para o quintal e respirei fundo o ar da noite. O homem quebrado que havia olhado no espelho naquela manhã decisiva não existia mais. Em seu lugar estava alguém que havia descoberto uma verdade fundamental: você realmente nasce para vencer, mas a vitória não é um destino, é uma escolha diária de coragem, persistência e fé em si mesmo. A coragem que desperta no coração não vem de ausência de medo, mas da decisão de agir apesar do medo. E quando você toma essa decisão, quando escolhe acreditar que merece uma vida extraordinária, o universo inteiro conspira para transformar seus sonhos em realidade. Hoje, olhando para trás, sei que cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de desespero foram necessários para me transformar no homem que sou hoje. Porque às vezes precisamos quebrar completamente para descobrir do que realmente somos feitos. E descobri que sou feito de sonhos, determinação e uma vontade inquebrantável de vencer. Porque eu nasci para vencer. E você também.